A televisão foi criada por volta dos anos 20 e é até hoje um dos meios de comunicação mais utilizados pela sociedade. Em sua programação existe uma mistura de entretenimento, informação e cultura. Mas será que toda a população tem acesso à televisão da mesma forma? Por muitos anos, os surdos foram excluídos da sociedade. Essas pessoas foram tratadas como incapazes de realizar suas atividades do cotidiano. Por isso, precisaram lutar para conseguir se encaixar na sociedade. Hoje em dia, muitos conseguem realizar sua vida profissional e pessoal tranquilamente. Porém, a ausência de acessibilidade e a falta de inclusão ainda é um problema real e bastante presente. Carolina nasceu surda e, na época, seus pais, que são ouvintes, não possuíam conhecimento de como lidar com a surdez de sua filha. Eu nasci surda, mas meus pais não sabiam e não entendiam. Só depois, mais ou menos, quando eu tinha mais ou menos 3 anos de idade, foi que realmente ela viu que eu era surda. Minha mãe e meu pai, eles não conheciam. Porque na época em que eu nasci, a vida em Libras era proibida. Então, essa inclusão de ser oralizado para normalizar junto à sociedade, me tornando ouvinte, foi uma realidade minha. A língua materna é o primeiro idioma que aprendemos quando somos crianças. Para a pessoa surda, é chamada de língua de sinais, mas nem sempre acontece dessa forma. Eu acho importante que as crianças surdas necessitem da aquisição dessa primeira língua, que é a língua de sinais, assim como eu tive, porque ela é muito mais fácil para a comunicação e apreensão do mundo. E depois uma segunda língua, que seria a língua portuguesa, ou um processo de oralização, de reabilitação, mas, sobretudo, eu acho importante garantir a língua de sinais. As pessoas tinham a visão de que o surdo precisava se esforçar para conseguir desenvolver a sua fala e, dessa forma, conseguir se comunicar e viver sua vida normalmente. Muitos filmes abordam sobre essa realidade. A obra chamada Seu Nome é Jonas, lançado em 1979, é uma delas. Não permitimos em nossas sessões o uso de sinais de linguagem ou gestos. Acreditamos que quando a criança começa a usar sinais, se torna preguiçosa para aprender a usar a sua voz e ler os lábios. Ele segue o curso de menor resistência. A senhora me entende? Acho que entendo. Ótimo. Agora, se ele só usar sinais e não aprender a falar e ler nos lábios, então, quando crescer, ele só poderá falar com os surdos. Me entende? Sim. Infelizmente, é um mundo de sons. Infelizmente, para o surdo é. Por isso, não permitimos sinais e avisamos aos pais para não permitirem em casa também nunca. Nunca, nunca. Carolina vivenciou essa realidade quando criança, por isso que a partir dos 3 anos foi incentivada a utilizar da fonoaudiologia para ser oralizada. Teve um período realmente, alguns momentos, que eu pedia para parar a fono. Ela só falta um pouquinho, só falta um pouco. E aí dentro desse sacrifício eu fui continuando. Mas a minha sorte é que aos 13 anos parou, eu tive alta, né? Então para mim foi um alívio aquilo ali. Porém, eu não me comunicava. Nessa comunicação eu não era muito feliz. Porque eu compreendia que eu precisava oralizar. Eu percebia, eu tinha não tinha, faltava faltava alguma coisa em mim. Não foi meus pais não tiveram culpa. Porque elas tinham uma ideia diferente naquele período. Eu vou fazer o quê? Ficar com raiva hoje? Não. Eu vou aproveitar tudo isso e vou agregar. Depois de muita luta para conseguir se sentir parte da comunidade surda, Carolina criou um canal no YouTube chamado A Moda Muda, que mostra o cotidiano e aborda a importância do empoderamento da cultura surda. No meu canal, na verdade, foi uma ideia minha, mas eu estava pensando na época que eu queria me descobrir minha identidade surda, mas eu queria realmente, não queria construir sozinha. Eu queria, junto com outros surdos, com outros grupos, com outras comunidades surdas aqui, eu queria trazer também, né, para que eles se percebessem também que estava faltando informações para a gente. Então eu aproveitei e uni essas duas coisas, a força, o empoderamento, e estar junto e mostrar para essa sociedade, para que essa sociedade perceba o valor, né, dessa comunidade surda. Eu gosto muito, eu sinto muita emoção quando eu entrevisto as pessoas surdas, quando eu faço essa entrevista, porque ele traz a Libras, ele traz realmente a percepção dele. Eu entrevisto, quando ele sai,
eu me sinto impactada. Essa participação e essa união faz com que a gente realmente veja esse valor e a gente valorize a Libras e a gente traga essa consciência. E aí eu acho que isso muda um pouco, esse é o conteúdo principal do meu canal. Apesar do grande avanço para incluir as pessoas surdas na sociedade, muitos meios de comunicação essenciais do nosso dia a dia permanecem sem acessibilidade. A primeira televisão acessível, né, foi a TV Aparecida, que a gente tem um núcleo de acessibilidade lá, foi o primeiro grupo que fez o núcleo de acessibilidade. Depois a TV Cultura, hoje em dia aqui a TVPE já tem alguns programas que têm Libras, né, que também. Na verdade, o que acontece são duas coisas. A primeira é que o custo, né, você tem que incluir intérpretes para fazer tudo, não só o jornal, mas também a programação de lazer. E a outra coisa é de ter a Libras na televisão, por isso que parece muita gente ainda se incomoda. Então, mas já existe tecnologia para isso. Existem os óculos inteligentes que você pode usar e ver o intérprete na televisão ou no cinema, caso isso seja instalado. Mas, como não está sendo, né? Então, como não há pressão, a lei existe, então já existe a lei, tá? Ela precisa ser cumprida. Então, ele precisa pressionar para que as pessoas comecem a cumprir a lei. Liliana Tavares é audiodescritora. Além de gestora do projeto Com Acessibilidades, é idealizadora do Festival Ver Ouvindo. No projeto, realiza uma exibição de filmes com acessibilidade, promovendo audiodescrição para pessoas cegas e intérprete de Libras para surdos. É um festival que fomenta a acessibilidade tanto do profissional, quanto do aluno, quanto do público, formação do público, sabe? É um festival que é voltado para pensar a acessibilidade na técnica e na estética, como seria a acessibilidade no cinema. Como ferramenta de inclusão, a televisão conta com sistema de legendas automáticas. Como grande parte das crianças surdas tem um primeiro contato apenas com a língua de sinais, acabam tendo dificuldades com a língua portuguesa escrita. Apenas em 2006, a janela com intérprete de Libras começa a ser obrigatória na grade de programação, mas apenas em alguns casos. Nas emissoras de TV, a presença do intérprete de Libras é obrigatória apenas para propagandas eleitorais, campanhas institucionais e informativos de utilidade pública, como propagandas da prefeitura de sua cidade. As legendas automáticas acabam não sendo eficazes. Acontecem falhas e não captam exatamente o que está sendo dito, dificultando o entendimento de quem depende das legendas para ter acesso ao que está passando na televisão. Eu comecei com muita dificuldade vendo televisão por um tempo por conta da legenda. Eu sentia muita dificuldade. Às vezes a pessoa falava, né? Dava até para fazer a leitura labial, mas a legenda não. E desligava, eu ficava sem entender, né? A acessibilidade mesmo precisa ter um intérprete na janela, né? E a intérprete, para mim, eu acho que dessa forma é o mais correto. Porque eu sinto dificuldade, eu sinto atraso nessa leitura, isso me incomoda. Monique também tem problemas com o uso das legendas automáticas. Ela possui dificuldades no entendimento do português, então o acesso da televisão por meio das legendas se torna limitado. Eu não entendo muito, eu tenho muita dificuldade porque eu tenho um básico, né? Eu vejo pouco do português, então eu não entendo o significado de palavras. Mas para mim isso é muito livre. Eu fico assistindo novamente e às vezes demoro 6 vezes. Eu preciso assistir. Netflix, por exemplo, eu assisto o filme 6 vezes, ou qualquer outra coisa, mas eu vou para a TV, vou assistir, eu fico assistindo até mais ou menos umas 6 vezes para que eu possa entender um pouco. Eu sinto muita dificuldade porque eu tenho um básico do português. A ausência do intérprete de Libras em telejornais, por exemplo, ocasiona as fake news, o aumento das notícias falsas. A presença da janela de Libras apenas em casos de propagandas políticas ou publicitárias limita o acesso das pessoas surdas a terem apenas aquele tipo de informação. Simone, além de tradutora e intérprete de Libras, também é professora e trabalha na área há cerca de 22 anos. A janela, ela se torna um pouco mais interessante para o surdo, sim, a janela com intérprete, devido às estruturas linguísticas, que ainda não contempla dentro da legenda. A estrutura de Libras ela é um pouco diferente da do português, ela não acompanha o SVO, que é o sujeito, verbo e objeto. Ela vem de acordo com uma estrutura nova, que para a gente é um pouco estranho,
E é por isso que ela precisa fazer sentido para o surdo. Então, muitas vezes ela varia entre S-O-V, V-S-O. Ela vai fazendo essa mudança, mas para isso realmente a gente precisa se dedicar à parte linguística, à parte de estudo, para que a gente possa entender um pouco, né, essa estrutura linguística. Michele conta que se sente excluída pela falta de acessibilidade e também afirma a importância de que as legendas precisam do apoio do intérprete para proporcionar uma total inclusão. Ela usar os dois acessórios, a janela de Libras e a legenda em língua portuguesa. O grande problema é que a gente tem na televisão é o tamanho da janela. Há sempre uma informação, por exemplo, televisiva no jornal, e é colocada na língua oral, mas a janela da língua de sinais é muito pequena, eu sequer consigo ver muitas vezes, porque ela é extremamente pequena e não dá. E aí eu faço uso mais da legenda, porque ela é muito mais fácil e mais acessível do que aquelas pequenas janelas de intérprete. O ideal é que seja pelo menos um terço da tela e que a gente possa acompanhar a legenda normalmente. Então, o melhor seria que os surdos pudessem ter essa captação visual da língua de sinais e da legenda com mais conforto enquanto espectador, principalmente quando a gente fala de crianças surdas, crianças que têm pais que talvez não sejam intérpretes e que essas crianças tenham dificuldade de acessar essa legenda, porque elas acabam desistindo, sendo desestimuladas com aquela janela de interpretação muito pequena. Michele é influenciadora digital. No Instagram, tem mais de 40 mil seguidores. No perfil, mostra o dia a dia com seus pais e suas filhas, que também são surdas. Com o crescimento do seu trabalho como influenciadora, ela se tornou uma grande referência na comunidade surda. Eu acho que a ideia é ter o protagonismo mesmo, influenciar outros protagonistas surdos nas redes sociais, trabalhando com conteúdo em sinais e parcerias com outras empresas e parcerias com pessoas que têm dificuldade de negociar com pessoas surdas ou entender o sentido da legenda para pessoas surdas ou como construir uma legenda confortável. Os surdos não querem assumir esse lugar protagonista por medo de serem julgados, de serem chacotados, e que, na verdade, esse lugar protagonista precisa ter muita força, muita coragem, que a gente tem que, às vezes, considerar muitas opiniões negativas a nosso respeito e continuar a nossa luta. Então, é muito que um trabalho de formiguinha, ainda somos uma minoria que precisa ser vista pela sociedade em nosso lugar de fala. Então, nós surdos, nós somos capacitados, nós temos capacidade, nós somos capazes também. Apesar do trabalho que é conciliar a vida profissional e produzir o conteúdo para as redes sociais, Michele se diverte e diz que adora contar o cotidiano para os seus seguidores. Para mim é extremamente divertido, principalmente quando eu estou com a minha mãe, porque ela é muito engraçada, e com as minhas filhas também, que são bem divertidas. Então a gente faz tudo sinalizado, e nesse momento, infelizmente, a gente mostra alguns momentos de tristeza, momentos de alegria, momentos de várias situações da nossa vida. E o Instagram mostra um pouco da nossa rotina em família, família de surdos e as nossas capacidades para que as pessoas possam ver que os surdos são capazes como qualquer outra pessoa. A comunicação é sempre um tabu e as pessoas têm muita dificuldade com a língua de sinais e com a forma de utilizar, por exemplo, classificadores ou outras expressões sinalizadas não manuais, e muitos ouvintes acabam utilizando até como material de estudo para aprender sinais novos e se comunicar a partir do meu Instagram. Então, acho isso bem engraçado, porque eu falo muito só do meu jeito, da minha cultura, da minha identidade de surdo, isso é bem divertido.
Você já imaginou assistir uma notícia sobre o trânsito e não poder escutar a movimentação dos carros ou eles buzinando o tempo inteiro? Ou conferir uma reportagem sobre o carnaval e não poder escutar a euforia e a cantoria dos foliões? Agora você vai viver uma experiência, vai conhecer um pouco sobre o Educa Recife, um programa aqui mesmo da capital pernambucana, que conta com acessibilidade na sua programação. Mas você vai assistir de uma forma diferente, vivenciando um pouco de como é assistir a televisão contando apenas com as legendas. O Educa Recife surgiu durante a pandemia da Covid-19. Desde o início, o programa teve o objetivo